Política a serviço da vida. Este é um programa da comunidade Luz da Vida. E hoje o nosso convidado é o Murilo Rezende, ele que é doutor em economia, e também o Nicolas Candiotti, que é formado em física e também economista pela Universidade Mackenzie do Rio de Janeiro. Para que o nosso telespectador possa também conhecê-los um pouco melhor, na essência, eu já perguntei para vocês no início do bloco, né? Quem são vocês? Mas quais foram os fatos que marcaram a vida de vocês? A sua história de vida de cada um de vocês? Quem começa? Eu costumo delimitar os fatos que marcaram a minha vida sempre pelos o grande ponto de virada intelectual e espiritual, né? E eu considero assim que eu sempre fui muito precoce nesse sentido intelectual, de estudo, mas... Você tem quantos anos? 34. Mas já ali por 14, 15 anos, comecei a ler bastante e, curiosamente, nessa época eu fui para um lado de leituras ateístas, né? Eu me considerava ateu e leitor de Carl Sagan, Richard Dawkins, né? O autor do Gênio Egoísta, Deus é um Delírio, né? E eu era um leitor assíduo disso, pregava isso. Você era um ateu convicto, Murilo? Convicto, de pregador, né? Eu era um pregador do ateísmo, isso com 16, 17 anos, esse pessoal, eles têm uma linha assim evolucionista, né? Então eles dizem que o evolucionismo explicaria tudo, né? Então eu fiquei com essa impressão que eu tinha encontrado a explicação universal da realidade, a luta das espécies, o genoma, e aquilo para um jovem era extremamente inebriante, né? E eu me lembro que uma certa feita um amigo meu me questionou sobre um livro que eu li, que aquelas histórias sobre como tudo se explicaria, é uma coisa no sentido assim, né? O homem é inteligente hoje porque um esquilo, ele estava voando, ele bateu na árvore de um jeito e de repente surgiu a inteligência, né? Era mais ou menos, eu estou falando de uma forma muito tosca, e aquilo eu fiquei pensando naquilo durante muito tempo. Eu tinha meus 19, 20 anos. Eu comecei a ficar assustado, né? Eu li o livro O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins, e o livro parece a descrição daquele filme Alien, o Oitavo Passageiro, onde o seu gene controla você. No fundo, não existe a consciência humana, a consciência humana foi uma coisa criada pelo gene para ele poder se reproduzir. E eu falei, isso aqui é um filme de terror, né? Comecei a ficar assustado. Eu já conhecia alguns artigos do Olavo de Carvalho, né? E comprei um livro dele chamado Jardim das Aflições, que eu poderia resumir, que é esse assunto da nova ordem mundial sobre o aspecto espiritual, querer mostrar que Foi através desse livro que você se tornou então um católico, deixou de ser ateu? Sim, eu diria assim, eu até diria que, no certo sentido, eu já me converti ali com outras leituras, logo eu fui ler Chesterton, mas foi a princípio uma coisa que estava acontecendo, demorou um tempo até para a primeira vez que eu voltei a entrar dentro de uma igreja, depois daquela coisa família católica, mas me afastei e a partir disso eu fui percebendo, não, gente, existe o espiritual, a influência de Deus na história é uma coisa visível, você percebe que a própria história da humanidade é incompreensível sem isso. A gente poderia, até fazendo de uma forma muito alusiva aqui, né, mas com o tempo você percebe o que? Esse tema que a gente está falando aqui de um poderio mundial, de uma nova ordem mundial, inclusive as ramificações financeiras disso, o controle sobre as famílias, queiramos nós ou não, a gente está entrando no livro do Apocalipse, né? A gente vê que na nossa tradição, digamos assim, nas nossas profecias e nas aparições recentes de Nossa Senhora, a gente vê, quer dizer, não deveria existir... Você é um devoto de Nossa Senhora? Sem dúvida. Reza o terço todos os dias? Eu estou meio relapso ultimamente, assim, no terço todos os dias, mas eu já tive bastante essa prática, assim, por anos, assim, de rezar o terço todos os dias. Eu confesso que eu até tenho que dar uma puxada na minha própria orelha. Vamos interceder por ele, hein, gente? Para rezar o terço todos os dias. E você, Nicolas? O que marcou a sua vida? Bom, acho que tem uma história bastante parecida, né, com o Murilo. Eu também tive aqui os meus dias de ateísmo, digamos, de uma militância ateística também, né? Mas enfim, eu sou de formação protestante, os meus pais, minha família protestante, e em um determinado momento eu me tornei ateu, né, na minha vida. Sobretudo por algumas leituras que eu havia feito precocemente do Karl Marx e alguns livros que jamais deveriam parar na mão do moleque de 14, 15 anos, certo?
Mas também essas mesmas leituras que o Murilo teve, também tive, do Carl Sagan, enfim, toda essa cultura cientificista que a gente tem por aqui ainda hoje, né, espalhada aqui pelo Brasil, pelas universidades, tudo isso daí entrou na minha cabeça. Mas eu acredito que, eu penso que assim, o desenvolvimento, uma parte da minha biografia intelectual importante, se deu justamente quando eu conheci os livros do professor Mário Ferreira dos Santos, que inclusive foi um intelectual que o professor Olavo ele também estuda até hoje, né? E conheci o professor Mário Ferreira dos Santos por meio de alguns alunos do próprio professor Olavo, né? Quando eu tive contato com alguns áudios, né, do professor Mário Ferreira dos Santos, ele estava ali questionando bastante esse tipo de atitude agnóstica que a gente pode encontrar nos livros de Kant, né? Segundo a qual os objetos da religião, a fé, a imortalidade da alma, nós não poderíamos conhecer jamais, né? Apenas são objetos de pura fé, de pura crença, né? E o professor Mário Ferreira dos Santos ele questiona isso e ele mostra que não, que olha, a existência de Deus, a própria alma, isso aqui são objetos de conhecimento material, de conhecimento racional, né? Então, isso foi me atraindo para esse lado, né? Então, mais tarde aqui eu fui conhecer o professor Olavo e depois a pleiade de grandes intelectuais que a nossa igreja, que a Igreja Católica tem, São Tomás de Aquino, São Alberto Magno, que é uma riqueza intelectual que muita gente desconhece, né? Eu gosto bastante de uma frase do bispo Fulton Sheen, aquele bispo americano, né? Que ele diz, olha, muitas pessoas elas atacam a Igreja Católica, mas elas não gostam da Igreja Católica, mas não é da Igreja Católica, é por aquilo que elas pensam que é a Igreja Católica. Porque se elas conhecessem de fato a Igreja Católica, elas ficariam absolutamente espantadas. Como diz o próprio Chesterton, né? Olha, se você acha que os padres medievais eles eram, né, que aquele período medieval era obscuro, né? Olha, basta você fazer duas coisas. Primeiro, você olha uma foto de uma catedral gótica e depois você vai tentar ler, folhear ali a filosofia de São Tomás de Aquino. Aquilo ali é uma coisa brilhante, como jamais se viu, né? Então, eu acredito que, acho que esse ponto aqui foi o meu ponto aqui da virada, né? Acho que esse foi um dos pontos mais importantes, assim, que eu me lembro, né? Eu acho que a coisa que mais me fascinou, pegando esse mote, a princípio, na igreja, né? Foi exatamente a história, né? Onde você, mais ou menos, você entrevia ali a maior obra de arte, ao mesmo tempo intelectual, espiritual, todas as grandes artes ao redor e aquela riqueza e de repente saber assim, olha, todo o nosso ensino atual, tudo na sociedade ao nosso redor é construído, é estabelecido para que a gente não descubra isso. Para que a gente não descubra, como a gente estava falando de Nossa Senhora, que num certo sentido a igreja é nossa mãe. Quer dizer, a mesma pessoa que está fora da igreja, que vive na nossa civilização hoje, ela não tem noção de que quase tudo que ela considera mais elevado, mais belo, mais bonito, mais humano, tudo isso tem sua origem na vida da igreja, que é a vida cristã profunda, né? Que é a instituição que preserva e traz essa via de continuidade que nos conecta lá desde os pais da igreja, a Idade Média e o nosso tempo. Na visão de vocês, essa mudança de ateísmo, né, de ateístas para agora verdadeiros católicos, né, a partir de São Tomás, a partir dos estudos que vocês fizeram, a devoção à Nossa Senhora, como é que vocês enxergam isso agora, como, digamos assim, num sentido de defesa, para que possamos abolir toda essa... isso que nós estamos vivendo, essa ameaça, né? Como é que vocês enxergam isso? Que mecanismo poderíamos usar para dar um basta a essa situação? O que eu acho que é muito importante, eu acho que isso, inclusive, eu acho que é uma atitude que deveria partir, aliás, da própria igreja, né? Eu acho que é muito importante o seguinte, a Igreja Católica, ela tem uma cultura de 2000 anos, certo? Tem uma cultura, tem uma tradição incrível e tem obras e obras de arte. Nós temos a Igreja Católica que criou as universidades. Quer dizer, a história cristã é uma história de conquistas, é uma história de uma cultura, de uma construção de uma civilização inteira. E
às vezes é muito importante que, digamos, todo esse arcabouço intelectual que está relacionado com a cultura cristã, que isso comece a ser divulgado hoje em dia, porque já não dá mais para aceitar, por exemplo, esse tipo de conversa que a gente escuta hoje, como, por exemplo, porque na Idade Média era um obscurantismo terrível, né, que as mulheres não tinham direitos, ou então que a Inquisição matou não sei quantas mil pessoas. Quer dizer, esse tipo de propaganda que foi feita ao longo da história, isso não passa de mentiras. Qualquer pessoa que vai estudar esse período vai descobrir que as coisas foram totalmente diferentes, né? Então, eu acredito acho que para começar, né, seria interessante que uma organização de leigos, ou muitas vezes os próprios sacerdotes, na própria catequese, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, começasse a espalhar, falar assim, olha, não, você tem que ter orgulho, no fundo, de ser católico, porque a sua igreja construiu esse mundo que a gente vive, né? Quer dizer, juntando todos aqui, os sacerdotes, os cientistas que nós tivemos ao longo da história, a maior parte deles eram padres, eram monges, as grandes criações da política, o direito romano, etc. Isso aqui a gente só tem acesso a essas coisas hoje por causa da Igreja Católica, né? Então, acho que essa é uma parte da coisa, né? Murilo, e a sua visão? Você, quando fazendo o seu doutorado em economia, essas questões se fortaleceram em você? A universidade contribuiu para o seu crescimento no catolicismo? Enxergar isso, por exemplo, que o Nicolas está colocando? Cresceu no sentido de uma oposição, né? Porque o que eu tive muito contato no doutorado em economia foi numa visão de mundo muito cientificista, né? Muito reducionista. Teve muitos pontos positivos, mas eu vi nitidamente o defeito hoje na própria universidade moderna, a falta de uma ânsia de compreensão da realidade, de uma metafísica, da própria ciência querer ser humana, de explicar, ao invés de ser uma coisa puramente técnica para manipulação dos governos, para uma cátedra de, digamos, iniciados, uma coisa meio esotérica, ela não tem aquele desejo que a gente vê emanar da igreja, das universidades medievais, que todo conhecimento, em última instância, ele tem que ser integrado num todo maior, e que quer dizer que remete sempre à maior ânsia de conhecimento do ser humano, que é, de fato, o conhecimento de Deus, da totalidade da realidade, de que a realidade tem um sentido, ela não é uma coisa caótica, quer dizer, a gente não está aqui jogado pelo caos, pela sorte do universo, mas porque existe um Deus bondoso, um Deus inteligente que criou esse universo. E no momento em que a gente faz ciência, a gente só pode fazer ciência exatamente porque essa capacidade já foi implementada em nós, exatamente por esse Deus bondoso. Não é mais um animal qualquer que por um acaso e uma sorte consegue entender as coisas. Mas uma coisa que eu queria comentar, até da questão anterior que o Nicolas estava falando, a importância, sim. O Papa Emérito, o atual Papa Emérito Bento XVI, ele colocou muito bem assim, olha, a questão dos remanescentes, que muito provavelmente o catolicismo, a Igreja Católica, ela vai ter que diminuir em números para ganhar em qualidade. Quer dizer, acabou o católico de IBGE. O que quer dizer? Muitas pessoas elas eram católicas por tabela, porque a família foi uma coisa que foi um legado que foi recebido da cultura em geral. O nosso mundo hoje, ele não é mais um mundo que estimula isso, ele é um mundo anticristão. A cultura em geral, a gente está vendo o quê? A Globo hoje ela vai ter o quê? Ela vai apresentar numa novela aberta, que vai ter crianças assistindo, a gente sabe disso, as primeiras cenas de sexo, de cenas explícitas homossexual. A Globo vai fazer isso agora no nosso país. Então a gente vê que é um ambiente, uma cultura que profundamente se opõe a todos os valores que constituíram tanto a igreja quanto a civilização ocidental. Então, se a gente não, quer dizer, essa parte do estudo, da compreensão do que foi a igreja, a profundidade, quer dizer, sair da superficialidade, se a gente não fizer isso, é basicamente impossível ser católico no mundo de hoje. Você vai escutar toda a propaganda anticristã na universidade,
você vai crescer, a atmosfera cultural vai te atacar por causa disso. Se você não tem uma força interior, uma força da vontade, do intelecto também, rapidamente vai se tornar cada vez mais, quer dizer, psicologicamente difícil ser católico e cristão no nosso mundo. Assim, isso quer dizer o quê? A gente vai precisar ganhar muito em qualidade. Aquela perspectiva cristã superficial, ela não tem mais espaço no nosso mundo. E como é que o cristão deve se comportar diante desse movimento? Que parece, em certo sentido, né, que nós temos de um lado o capitalismo, de outro lado o comunismo. Mas, numa análise mais profunda, parece que tem pontos também que são muito comuns aos... Convergentes. Se convergem, né? Como é que o cristão deve se comportar diante disso? Ou seja, é a favor do comunismo, a favor do capitalismo, ou tem uma outra... Acho que uma coisa que aparece, Zexon, assim, que é muito importante nisso daí, primeiro, eu falei da profundidade do estudo, né? A primeira coisa é adquirir as sutilezas, entender que, em geral, essa oposição capitalismo e comunismo é falso. Ela é falsa. Ela é o quê? A verdadeira coisa boa do capitalismo que a gente considera é o quê? A liberdade de mercado, a independência das famílias, a verdadeira propriedade privada. Tudo isso é um fruto da civilização cristã que fortaleceu a própria família monogâmica, fortaleceu as instituições sociais e criou uma sociedade forte, poderosa. Mas hoje, o que a gente chama de capitalismo muitas vezes, praticado pelos grandes bancos, o sistema financeiro internacional, muitas vezes esses mega capitalistas que a gente poderia... muitas vezes, tudo que eles menos querem no mundo é esse livre mercado, é essa sociedade forte. Muitas vezes a gente vê um aspecto paradoxal na história do século XX, muitas vezes não, quase sempre, né? Que é o fenômeno de mega capitalistas financiando desde o nazismo até o comunismo. Eles financiam esses movimentos revolucionários porque eles querem aumentar o poder do Estado, eles querem criar... E qual que é a lógica deles? Veja, eles estão financiando, então, as atividades de cunho comunista e financiando as atividades de cunho capitalista, digamos assim, né? Sim. Criando apenas para uma visão melhor do nosso telespectador, né? Como é que o cristão deve, então, se comportar diante disso, nesse momento que nós estamos vivendo? E entendendo, como a gente colocou desde o começo, contra o que esses dois grupos se voltam. No momento em que o mega capitalista financia o comunista, ele quer fazer o quê? Ele quer aumentar o poder do Estado e enfraquecer a sociedade para controlar o mercado e também definir os rumos da sociedade. Para ele ser dono, digamos assim? Para ele ser dono, porque ele vai permanecer, os políticos vão embora, eles passam de 4 em 4 anos, nossas famílias estão acabando, então a gente não transmite valores, nem herança material mesmo para as próximas gerações. Então, mas eles sim, eles transmitem. Então eles vão controlar esse processo com um Estado gigantesco, eles controlando o mercado. Então eu acho que a reação do cristão é o quê? E o que a gente está fazendo em relação a isso? O que a gente está transmitindo para o futuro? A gente sequer está formando famílias e famílias extensas como era no passado, porque família de verdade é o quê? Também é aquela família que incluía os amigos, os agregados, uma se relacionando com a outra. Em termos de sociedade hoje, continua existindo hoje, a gente está tendo isso na nossa sociedade, a gente pode falar que a gente é uma sociedade forte, onde as pessoas têm laços para além do superficial, para além, muitas vezes, assim, daquele laço meramente profissional ou de negócios. Acho que essa é uma pergunta que hoje todo mundo deve se fazer, e a impressão que eu tenho é que em vários lugares do mundo a resposta que as pessoas dariam é não. Nós não temos mais. E como resgatar? Por onde começar, Nicolas, na sua visão, para que possamos ter uma sociedade mais integrada, com os valores familiares mais fortalecidos, para fazer frente a essa movimentação que, né, só vem a destruir a família, né, para o seu projeto de domínio, né? Eu acredito que uma das... Assim, começando pelo começo, né? Eu acredito que... Bom, se uma pessoa está... O professor Olavo costuma dizer isso, né? Olha, você tem um sujeito, ele está louco, depois ele... O cara primeiro perde o emprego, depois ele perde a mulher, depois ele perde a cabeça, depois ele fica louco, né?
você não tem como começar a ajudar o cara, né, dando uma mulher para ele. Né? Primeiro você tem que curar a loucura dele, tá ok? Então, quer dizer, eu acho que a primeira coisa é assim, a gente começar a entender o que é que está acontecendo, certo, no mundo. Eu acho que sem isso, sem essa tentativa, esse esforço realmente intelectual, da gente tentar entender os movimentos, as complexidades do mundo hoje, a gente não adianta. A gente vai querer fazer isso. Então, para a gente compreender melhor um pouquinho o que está acontecendo no mundo e tentar, pelo menos, entender, vamos aguardar um pouquinho para o nosso intervalo e voltamos já. Política a serviço da vida.